Amanhã é para sempre, segunda-feira, dia 16 de maio. Gonçalo chama Santiago e pergunta de Aurora, pois tem um bom tempo que ele não a vê. Santiago pergunta ao pai se Bárbara não lhe contou nada. Nesse momento, Fernanda chega pronta para sair, dizendo que vai até a Lactos e não irá demorar. Gonçalo se vira para Santiago e pergunta o que Bárbara teria para lhe falar. Santiago diz ao pai que é um assunto muito delicado e os dois vão para a biblioteca conversar. Bárbara pergunta a Franco se o interesse dele por Fernanda começou no dia do casamento de sua enteada. Franco diz a hiena que mais do que se interessar por Fernanda, ele se interessou pelos fatos. E Bárbara pergunta quais fatos? Que o casamento foi ofuscado pela morte de uma empregada? Ver minha enteada sofrendo por sua babassolidade foi por isso que se apaixonou, senhor Santoro. Franco responde que nasceu nele um sentimento muito forte por aquela mulher que passou por tantas desventuras no dia do seu casamento e que nem assim ela desanimou. Bárbara, furiosa, grita, também não é para tanto. Ela segura o braço de Franco, ele olha e fala, admira o seu temperamento. E Bárbara, com ar de deboche, dirá, e eu, seu sensível coração. Fique sabendo que foi tudo pelo filho da falecida cozinheira. Na infância, a Fernanda e esse morto de fome brincavam de ser namoradinhos. Mas o pior é que esse imbecil continuava apaixonado pela Fernanda. E quando soube que ela ia se casar com outro homem, decidiu estragar o casamento dela. Franco olha com desprezo para Bárbara e diz que interessante. Então foi isso que aconteceu? Bárbara responde, e se mais nada, por tantos motivos de admiração pela coitada da minha enteada, não pode ser tantos. Nesse momento, Franco dirá, nem pelo fato de saber que o noivo estava envolvido intimamente com uma das convidadas. Bárbara, nesse momento, se faz de desentendida e pergunta a Franco do que ele está falando. Ele ri e responde, sabe perfeitamente do que eu estou falando, porque a convidada de quem estou falando é você. Franco continua. Vai negar agora o seu romance com Adriano Galhardo? Nesse momento, o telefone de Bárbara chega uma notificação. Ela mostra para Franco e diz, é um sinal para entregarmos o resgate. Franco fica olhando para a hiena. Enquanto isso, Oregon continua no mesmo lugar combinado. Ele fala sozinho. Não vá demorar muito, Barbie, senão vou morrer de insolação. E Jacinto está atrás dele o observando. Jacinto diz que tudo dê certo, minha Virgem Santa. Bárbara e Franco saem do carro. Ele pega a mala de dinheiro. Bárbara olha para o dinheiro. Franco diz, eu não vou sair daqui até você voltar. Bárbara vai caminhando com a maleta de dinheiro. Gonçalo diz a Santiago que está achando seu filho muito triste. Santiago diz que realmente está triste. Seu pai diz para ele se manter firme. Santiago diz ao pai que está angustiado pelo problema da Liliana e por não ter notícias de Aurora. Gonçalo diz a Santiago que a esta hora Bárbara deve estar entregando o dinheiro do resgate. Santiago pergunta ao pai se Bárbara não lhe deu notícias. Gonçalo diz que não, pois ele também não vai ligar, pois ele não quer ser inoportuno. Gonçalo pergunta a Santiago, você disse que a Bárbara viu um homem levando a Aurora à força? Santiago diz que sim. Santiago diz que talvez seja o pai de Aurora. Gonçalo dá todo apoio ao seu filho. Enquanto isso, no convento, Aurora pede à madre que se alguém for procurar por ela lá, que ela diga que ela não está lá. A madre pergunta se refere a alguém particular. Aurora responde, qualquer pessoa, madre, porque eu não posso falar. A madre diz não pode ou não quer. Ela diz não poder. Só Deus para remediar o que ela viveu. Oregon olha a Bárbara pelo binóculo. Ela deixa a mala na lancha. Oregon puxa a lancha com uma corda. Nesse momento, Bárbara liga para ele e diz, tudo pronto, Oregon. Só quero lembrar que uma parte do dinheiro que está naquela lancha é minha. Está claro? Ela ameaça Oregon. Fernanda chega até a Lactos. Ela cumprimenta Florzinha, que lhe agradece por ter defendido ela de todas as acusações. Fernanda diz para Florzinha que vai falar com Aníbal. E Florzinha pergunta se o que ela tem a dizer a Aníbal é sobre o Vladimir.
Fernanda pergunta a Flor por que da pergunta. Florzinha diz a Fernanda que tem muita coisa para contar a ela. Fernanda diz a Flor que vai falar sim com Aníbal sobre Vladimir e chama Florzinha para conversarem até a sua sala. Bárbara volta para o carro e diz a Franco: "Vamos, senhor Santoro." Ele pergunta se está tudo certo. Ela diz: "Da minha parte, sim." Franco a interroga se não havia nada na lancha quando ela entregou o dinheiro. Ela responde que não. Agora eles precisam esperar notícias do Oregon informando onde encontrar Liliana. Franco diz a Bárbara que a conversa entre os dois ainda não acabou. Ela tenta se esquivar, dizendo que não tem mais nada para falar com ele. Enquanto isso, Oregon pega a maleta com o dinheiro na lancha e sai, e bate de frente com Jacinto. Florzinha diz a Fernanda que tudo o que lhe aconteceu tem a ver com Vladimir Pinheiro. Fernanda pergunta se ela está se referindo à espionagem industrial. Flor diz que sim e conta a Fernanda das investidas de Vladimir para ganhar a sua confiança e assim poder pegar os documentos da Lactus. Flor conta tudo para Fernanda e completa dizendo que Vladimir e Priscila são amantes, pois ela viu os dois se beijando no carro. Franco diz a Bárbara que quer que ela admita que é amante do Adriano. A hiena diz a Franco que está em suas mãos e pergunta a ele o que ele quer em troca do seu silêncio. Franco sorri e diz que dela não quer nada, pois não há nenhum benefício para ele destruir o casamento dela e o de Fernanda. Franco diz a Bárbara que assim seu negócio com ela será mais produtivo. Bárbara pergunta: nosso negócio ou quer dizer sua chantagem? Franco diz para a Bárbara que vai propor a ela o melhor negócio da sua vida. Franco continua: já sabemos que você e eu podemos guardar informações, e isso nos faz sócios. Bárbara então diz a Franco que nem sequer sabe o nome dele verdadeiro. Ele ri dizendo que ela não tem provas. Bárbara diz que está procurando. Franco pergunta a Bárbara quem é Rebeca Sanches. Fernanda pede a Aníbal para despedir Vladimir, porque ele propôs a Adriano um negócio para prejudicar a empresa. Aníbal pergunta se Adriano está disposto a sustentar a acusação. Bárbara fica sem reação quando Franco a leva até o Oregon e se depara com o falso médico amarrado na árvore. Oregon chama a Bárbara de traidora. Franco diz a Bárbara que tem uma gravação onde Liliana, em pleno uso das faculdades mentais, a acusa de ter matado sua mãe e que jamais esteve louca. Bárbara tenta se defender, mas Franco insiste que ela foi a responsável pela internação de Liliana e pela morte de Montserrat Elizalde. Pois é, pessoal, esse foi um breve resumo de Amanhã é para Sempre. Não se esqueçam de deixar o seu joinha, um beijo no coração, fiquem com Deus.